Livro A Doutrina Secreta, volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. Quinta sessão. Título: Sobre a divindade oculta, seus símbolos e signos. Para tratar do Logos, ou divindade criadora, o verbo feito carne, de todas as religiões, necessário é remontar a sua fonte e essência primordial. Na Índia, é um proteu com 1008 nomes e aspectos divinos em cada uma de suas transformações pessoais, desde Brahma Purusha, passando pelos 7 rishis divinos e os 10 Prajapatis, também rishis semidivinos, até os avatares divinos humanos. O mesmo difícil problema do um em muitos e da multidão em um reaparece em outros panteões, no egípcio, no grego e no caldeu judaico. Este último ainda aumentou a confusão ao apresentar os seus deuses como efemerizações sob a forma de patriarcas. E estes patriarcas são hoje considerados e aceitos como entidades históricas viventes por aqueles mesmos que têm Rômulo em conta de mito. Verbum satis sapient. No Zohar, Ein Sof é também o Uno, a unidade infinita. Alguns dos maiores eruditos padres da Igreja o sabiam e sabiam igualmente que Jeová não era o Deus Supremo, mas uma potência da terceira ordem. No entanto, Irineu, queixando-se amargamente dos gnósticos e dizendo: nossos hereges sustentam que o propator só é conhecido pelo único filho concebido, que é o Brahma. Observação número 1. Do mesmo modo que Mula Prakrit só é conhecido por Ishvara, o Logos, como o chama o Senhor de Subaram. Continuação da narrativa. Isto é, pela mente, nous. Esqueceu-se de mencionar que os judeus faziam o mesmo em seus livros realmente secretos. Valentim, o doutor mais profundamente versado na gnose, era de opinião que havia existido antes de Baitos, o primeiro pai da insondável natureza, que é o segundo Logos. Um Aion perfeito, chamado Propator. É este Aion que surge com um raio de Ein Sof, o qual não cria, e é o Aion que cria, ou melhor, é por seu intermédio que tudo é criado ou evoluciona. Porque, segundo ensinavam os basilidianos, havia um Deus Supremo, Abrasax, por quem foi criada a mente, Mahat em sânscrito, nous em grego. Da mente procedeu o verbo, o Logos. Do verbo, a providência, ou antes, a luz divina. Depois desta, a virtude e a sabedoria. Nos principados, potestades, anjos e etc. Por estes anjos foram criados os 365 éons. Entre os mesmos elevados e entre eles que fizeram este mundo, ele, Basilides, classifica em último lugar o Deus dos judeus e se recusa, com toda a razão, a identificá-lo como um Deus, afirmando que é um dos anjos. Vemos aqui, portanto, o mesmo sistema dos Puranas,
em que o incompreensível deixa cair uma semente que se converte no ovo de ouro, de onde sai Brahma. Brahma produz a Mahat, etc. Entretanto, a genuína filosofia esotérica não se refere nem à criação, nem à evolução, no sentido em que se fazem as religiões exotéricas. Todos esses poderes personificados não são evoluções uns dos outros, e sim outros tantos aspectos da mesma e única manifestação do todo absoluto. Sistema idêntico aos das emanações gnósticas, prevalece nos aspectos sefiróticos de Ein Sof, e como tais aspectos estão no espaço e no tempo, mantém-se certa ordem em seus sucessivos aparecimentos. É impossível, portanto, deixar de notar as grandes alterações introduzidas no Zohar, com as manipulações que sofrem por parte de muitas gerações de místicos cristãos. Até a metafísica de Talmud, a face inferior, o semblante menor ou microposopo, não podia jamais ser colocada no mesmo plano de ideias abstratas que a face maior ou superior, o macroposopo. Este último é, na cabala caldeia, uma abstração pura, o verbo, o logos, ou dabar, em hebreu. Verbo que, embora se converta de fato em um número plural, ou em verbos, letra D, entre parênteses A, depois letra B, entre parênteses A, letra R, entre parênteses I e letra M. Dabarim, quando se reflete ou toma o aspecto de uma legião de anjos e Sephrot, o número é ainda coletivamente um, e no plano ideal, o círculo, o não coisa. Não tem forma ou existência, nem semelhança com nenhuma outra coisa. Observação número 2. Registrado por Frank em A Cabala Morta, página 126. Continuação da narrativa. O próprio Philon chama ao Criador, o Logos, que vem imediatamente depois de Deus, o segundo Deus, quando se refere ao segundo Deus, que é uma sabedoria, a do Deus Supremo. Observação número 3, registrado no livro de Philon sobre questão e solução. Continuação da narrativa. Não é Deus a divindade, é não coisa e trevas. Não tem nome e, portanto, é chamada Ein Sof, a palavra Ein significando nada. Observação número 4. Registrado por Frank no livro A Cabala Morta, página 153. Ver também a seção número 12 de A Teogonia e os Deuses Criadores. Continuação da narrativa. A maior parte dos sistemas gnósticos que chegaram até nós, mutilados que foram pelos padres da Igreja, não passam de meros cascões adulterados das especulações originais. Estas, aliás, nunca foram franqueadas ao público e ao leitor comum. Se o seu significado oculto ou esotérico houvesse sido revelado, o ensinamento teria deixado de ser esotérico, e isto não podia acontecer. Marcos, o chefe dos marcosianos, que viveu no meado do segundo século e ensinava que a divindade devia ser estudada sob o símbolo de 4 sílabas, revelou ao público
mais verdades esotéricas que nenhum outro gnóstico. Mas até ele nunca foi bem compreendido, pois não é senão na superfície ou letra morta de sua revelação de Deus, aparece como um quaternário, a saber, o inefável, o silêncio, o Pai e a verdade. O que na realidade é inteiramente errôneo, não representando senão mais um enigma esotérico. Esse ensinamento de Marcos foi o dos primeiros cabalistas e é também o nosso, porque faz da divindade o número 30, em 4 sílabas, o que, traduzindo esotericamente, significa uma tríade, ou triângulo, e um quaternário, ou quadrado, 7 ao todo, correspondendo no plano inferior às 7 letras divinas ou secretas de que se compõe o nome de Deus. Isto requer uma demonstração. Em sua revelação, ao falar dos mistérios divinos expressos por meio de letras e números, Marcos refere como a tétrada suprema desceu até ele. Da região que não pode ser vista nem nomeada sob uma forma feminina, porque o mundo não poderia suportar o seu aparecimento numa figura masculina. E como lhe revelou ela, a geração do universo, qual jamais havia sido comunicada antes, nem aos deuses, nem aos homens. A primeira frase já encerra um duplo sentido, porque uma aparição feminina havia de ser mais facilmente suportada ou escutada pelo mundo que uma figura masculina? À primeira vista parece um absurdo, mas para quem conhece a linguagem do mistério, é muito mais claro e simples. A filosofia esotérica ou sabedoria secreta era simbolizada por uma imagem feminina, ao passo que a masculina era um símbolo do mistério sem véu. Eis porque, não estando o mundo preparado para recebê-lo, não podia suportá-lo, devendo a revelação de Marcos ser dada alegoricamente. Escreveu ele. Segue o trecho agora. Quando no princípio o seu pai, da tétrada, o inconcebível, o sem existência e sem sexo, o Ein Sof cabalístico, desejou que o seu inefável, o primeiro Logos ou Éon nascesse, e que o seu invisível se revestisse de uma forma, sua boca se abriu e pronunciou o verbo, semelhante a ele mesmo. Este verbo, Logos, como permanece próximo, manifestou-se sob a forma do Uno invisível, demonstrando assim o que era. O nome inefável foi articulado por meio do verbo, da seguinte maneira: ele, o Supremo Logos, pronunciou a primeira palavra de seu nome, que era uma combinação sílaba de 4 elementos letras. Depois foi acrescentada a segunda combinação, também composta de 4 elementos. Em seguida, a terceira, de 10 elementos, que foi sucedida pela quarta, com 12 elementos. A pronúncia de todo o nome compreende, portanto, 30 elementos e 4 combinações. Cada elemento tem suas próprias letras, seu caráter, pronúncia, agrupamento e semelhanças peculiares, mas nenhum deles percebe a forma daquilo que é o elemento, nem entende a voz do seu vizinho. Contudo, o som que cada um emite diz tudo o possível quanto ele julga ser bom chamar ao todo. E são estes sons que manifestam
na forma o éon sem existência e não gerável. E são estas formas que se chamam os anjos que perpetuamente contemplam a face do Pai. O Logos, o segundo Deus, que permanece próximo a Deus, o inconcebível, segundo o Philon. Observação número 5. A face do Pai refere-se aos 7 anjos da face dos cristãos. Observação número 6 agora. O trecho foi retirado de Filosofumena, capítulo 6, páginas 42. Continuação da narrativa. É tão claro quanto o permitia o antigo segredo esotérico. É também cabalístico, conquanto menos velado que o Zohar, no qual os nomes ou atributos místicos são igualmente de 4 sílabas, tendo combinações de 12, de 42 e até de 72 sílabas. A Tétrada mostra a Marcos a verdade sob a forma de uma mulher desnuda e designa por 4 letras todos os membros da figura. Observação. Na próxima frase, a autora apresenta símbolos entre as palavras. Usarei a palavra símbolo para identificar quando for apresentado o símbolo na frase. Continuação da narrativa. E designa por letras todos os membros da figura. Símbolo, a cabeça. Símbolo, o pescoço. Símbolo, os ombros. E as mãos, e etc. Aqui se reconhece facilmente a Sephra, a cabeça ou coroa, recebendo o número 1. O cérebro, ou Kohamak, o número 2. O coração, ou inteligência, Binah, número 3. E os outros 7 Sephrot, representando os membros do corpo. A árvore Sephrotal é o universo, e Adão Kadmon o personifica no ocidente como Brahma o representa na Índia. Em tudo isso figuram os 10 Sephrot como divididos em 3 superiores, ou a tríade espiritual, e um setenário inferior. A verdadeira significação esotérica do número sagrado 7, apesar de habilmente velada no Zohar, se denuncia pela maneira dupla com que é escrita a expressão no princípio, ou Berashetef ou Beraishataf, correspondendo a este último termo a sabedoria elevada ou superior, conforme demonstrado por S. L. MacGregor Matters. Observação número 7. Registrado no livro A Cabala Revelada, páginas 47. Continuação da narrativa. E também demonstrado por Isaac Meyer. Observação número 8. Registrado no Kebalah, páginas 235. Continuação da narrativa. Com apoio em opiniões antigas, as mais autorizadas, aquelas palavras têm duplo significado secreto. Brain-Shetef e Bara Elohim significa que os 6, acima dos quais está o 7º Sephra, pertencem à classe inferior e material, ou como diz o autor, 7 ocupam-se da criação inferior, os 3 do homem espiritual, o protótipo celeste ou primeiro Adão. Quando os teósofos e os ocultistas dizem que Deus não é nenhum ser, porque é nada,
não coisa, demonstram mais reverência, religiosidade e respeito para com a divindade do que os que chamam a Deus ele, convertendo-o deste modo em um varão gigante. Quem estudar a Cabala descobrirá logo a mesma ideia no pensamento último de seus autores, os primeiros e grandes iniciados hebreus, que adquiriram esta sabedoria secreta na Babilônia, dos hierofantes caldeus, assim como Moisés adquiriu a dele no Egito. O sistema do Zohar não pode ser julgado por suas traduções latinas e outras, já que todas as suas ideias foram alteradas para se adaptar às conveniências e ao sistema particular de seus manipuladores cristãos. As ideias originais são idênticas às de todos os demais sistemas religiosos. As diferentes cosmogonias mostram que a alma universal era considerada por todas as nações arcaicas como a mente do demiurgo criador, e que era chamada a mãe, Sofia, ou a sabedoria feminina pelos gnósticos, Séfira pelos judeus e Saravasti ou Vak pelos hindus, sendo também o Espírito Santo um princípio feminino. É por isso que o Kyrios ou Logos, dela nascido, era para os gregos o Deus, a mente, nous. Koros, ou Kyrios, significa a natureza pura e sem mescla da inteligência-sabedoria. Diz Platão no Cratylus. Observação número 9, registrado na página 79. Continuação da narrativa. E Kyrios é Mercúrio, Mercúrios Marcúrios, a sabedoria divina, e Mercúrio é Sol, o Sol. Observação número 10, registrado por Arnóbio no capítulo 6 e capítulo 12. Continuação da narrativa. De quem Thoth Hermes recebeu esta sabedoria divina. Assim, embora os logos de todos os países e religiões sejam correlativos em seus aspectos sexuais com a alma feminina do mundo, ou o grande abismo, a divindade, da qual promanam estes dois em um, está sempre oculta e é chamada o Uno oculto, só indiretamente relacionado com a criação. Observação número 11. Usamos este tempo porque é o geralmente aceito e consagrado, sendo, portanto, de mais fácil compreensão para o leitor. Continuação da narrativa. Porque não podemos atuar senão por meio da força dual que emana da essência eterna. O próprio Esculápio, cognomado o Salvador de todos, é idêntico segundo os clássicos antigos de Paf, egípcio, a inteligência criadora ou sabedoria divina, e a Apolo, Baal, Adonis e Hércules. Observação número 12, registrado por Dunlap no livro Os Mistérios de Adoni, páginas 23. Continuação da narrativa. Epaf, em um de seus aspectos, é a anima mundi universal de Platão, o espírito divino dos egípcios, o Espírito Santo dos primeiros cristãos gnósticos, o Akasha dos hindus e até, em seu aspecto inferior, a luz astral, porque Paf era originalmente o deus dos mortos,
aquele em cujo seio eram estes recebidos, donde o limbo dos cristãos gregos ou a luz astral. Foi muito mais tarde que Paf foi classificado entre os deuses do sol, significando o seu nome aquele que abre, por ser representado como o primeiro que tira o véu do rosto da múmia e a chamar a alma para viver em seu seio. Observação número 13. Registrado no Museu de Bulak de Maspero. Continuação da narrativa. Canef, o eterno não revelado, é representado pela serpente, emblema da eternidade, enroscada em torno de um vaso cheio de água, com a cabeça movendo-se por cima das águas, que ela fecunda com o seu sopro. Outra forma da mesma ideia original das trevas, com o seu raio a mover-se sobre as águas, e etc. Como logos alma, esta permutação é chamada Ftá. Como logos criador, converte-se em Imhotep, seu filho, o deus do rosto formoso. Em seus caracteres primitivos, esses dois foram a primeira dualidade cósmica. Nut, o espaço ou firmamento, e Nun, as águas primordiais, a unidade andrógena sobre a qual estava o sopro oculto de Canef. E a todos eles eram consagrados os animais e plantas aquáticas, o ibis, o cisne, o ganso, o crocodilo e o lótus. Voltando à divindade cabalística, esta unidade oculta é, pois, Ein Sof, sem fim, sem limites, não existente, enquanto o absoluto se ache dentro do Oulon. Observação número 14. Entre os antigos judeus, conforme provou Leclerc, a palavra Oulon significava tão só um período de tempo cujo princípio e fim não eram conhecidos. A palavra eternidade, propriamente dita, não existia na língua hebraica com o significado, por exemplo, que os vedantinos atribuem para Brahman. Continuação da narrativa. O tempo ilimitado e sem fim, como tal, Ein Sof, não pode ser o criador, nem sequer o modelador do universo, nem tampouco a Ur, a luz. Por conseguinte, Ein Sof é também as trevas. O infinito, imutável, o ilimitado absoluto, não pode querer pensar ou atuar. Para fazê-lo, deve converter-se em finito, e o faz por meio de seu raio, que penetra no ovo do mundo ou no espaço infinito, e dele sai como Deus finito. Mas isto é função do raio, que está latente no Uno. Quando chega o momento, a vontade absoluta dilata naturalmente a força que nela está, de conformidade com a lei, da qual é a essência interna e última. Os hebreus não adotaram o ovo como símbolo, mas o substituíram por céus duplicados, pois traduzida corretamente a frase Deus criou o céu e a terra seria: dentro e fora de sua própria essência, Deus criou os dois céus como uma matriz, o ovo do mundo. Os cristãos, porém, elegeram como símbolo de seu Espírito Santo a pomba, o pássaro, não o ovo.
Quem quer que chegue a conhecer o Hut, a Merkabah e o Lagsha, linguagem secreta ou encantamento, aprenderá o segredo dos segredos. A significação de Lagsha é quase idêntica à de Vak, o poder oculto dos mantras. Ao chegar o período de atividade, Séfira, o poder ativo chamado o ponto primordial, e a coroa Keter, surge de dentro da essência eterna de Ein Sof. Só por seu intermédio podia a sabedoria ilimitada dar uma forma concreta ao pensamento abstrato. Dois lados do triângulo superior, o lado direito e a base, que simbolizam a essência inefável e seu corpo manifestado, o universo, são compostos de linhas não interrompidas. O terceiro lado, o esquerdo, é uma linha pontilhada. É por meio desta última que emerge o Séfira. Estendendo-se em todas as direções, rodeia finalmente todo o triângulo. Nesta emanação se forma a tríplice tríade. Do rócio invisível que cai da unitríade, a cabeça, assim deixando somente 7 Sephiroth, Séfira cria as águas primordiais, ou, por outras palavras, o caos toma forma. É o primeiro passo para a solidificação do espírito, que depois de modificações diversas produz a terra. Há necessidade de água e terra para fazer uma alma vivente. Diz Moisés: faze-se mister a imagem de uma ave aquática para associá-la com a água, o elemento feminino da procriação, com o ovo e a ave que o fecunda. Quando Séfira surge como um poder ativo de dentro da divindade latente, é feminino. Quando assume o papel de criador, é masculino. E daí o seu caráter andrógeno. É o pai e a mãe Aditi, da cosmogonia hindu e da doutrina secreta. Se houvessem conversado os mais antigos pergaminhos hebreus, os que hoje rendem culto a Jeová, veriam que os símbolos do Deus Criador eram múltiplos e grosseiros. A rã na lua, emblema de seu caráter gerador, era o mais frequente. Todas as aves e animais, que a Bíblia classifica de impuros, foram símbolos da divindade naqueles tempos vestutos. Porque fossem demasiado sagrados, punha-se-lhes as máscaras de impuros a fim de protegê-los da destruição. Não é a serpente de bronze mais poética que o cisne ou o ganso, se temos que tomar à letra os símbolos. Agora, conforme as palavras do Zohar, segue o trecho. O ponto indivisível, que não tem limites e que não pode ser compreendido por causa de sua pureza e do seu resplendor, dilatou-se exteriormente, produzindo um fulgor que lhe servia de véu. Mas também este último não podia ser contemplado por causa de sua luz incomensurável. E o véu, igualmente, se dilatou exteriormente, e esta expansão formou a sua vestimenta. Assim, por meio de uma constante palpitação, movimento, o mundo veio finalmente a ter existência. Fim do trecho. Observação número 15. Registrado no Zohar, parte 1, folha 20, letra A. Continuação da narrativa.
A substância espiritual lançada pela luz infinita é o primeiro Sephira, ou Shekinah. Exotericamente, Sephira contém em si todos os outros 9 Sephirot. Esotericamente, só contém 2, Chokmah, ou sabedoria, potência masculina ativa, cujo nome divino é Jah, e potência feminina passiva, representada pelo nome divino de Jeová. Estas duas potências formam o som Sephira, a terceira, a trindade judaica, ou a coroa Keter. Os 2 Sephirot, chamados Abba, pai, e Amona, mãe, são a dualidade ou o logos bissexual, de que saíram os outros 7 Sephirot. De igual modo, a primeira tríade judaica, Sephira, Chokmah e Binah, é a Trimurt hindu. Observação número 16. No panteão hindu, o Logos, de 2 sexos, é Brahma, o Criador, cujos 7 filhos, nascidos da mente, são os rishis primitivos, os construtores. Continuação da narrativa. Posto que veladas no Zohar, e mais ainda no panteão hindu, todas as particularidades relacionadas com um se encontram no outro. Os Prajapats são os Sephirotes. Sendo 10 em Brahma, ficam reduzidos a 7 quando a Trimurt, ou tríade cabalística, se separa do resto. Os 7 construtores, ou criadores, se convertem nos 7 Prajapats, ou 7 Rishis, na mesma ordem em que os Sephirot se convertem nos criadores, depois nos patriarcas, e etc. Em ambos os sistemas secretos, a essência una universal é incompreensível e inativa em seu estado absoluto, e não pode ser associada à construção do universo senão de modo indireto. Em ambos, o princípio primordial masculino, feminino ou andrógeno, e suas 10 e suas 7 emanações, Brahma, Vraj e Aditi, Vak, de um lado, e Elohim, Jeová, ou Adão, Adame, Adão Kadmon, e Sephra, Eva, de outro lado, com os seus Prajapats e Sephirot, representam em sua totalidade, em primeiro lugar, o homem arquétipo, o protólogo, e só em seu aspecto secundário é que se convertem em poderes cósmicos e em corpos astronômicos ou siderais. Se Aditi é a mãe dos deuses, Devamatri, Eva, é a mãe de tudo que vive. Ambas são o Shakti, ou poder gerador, em seu aspecto feminino do homem celeste. E ambas são criadoras complexas, diz um Gupta Vidya Sutra. Segue o trecho. No princípio, um raio, saindo de Paramartika, a existência verdadeira, uma e única. Manifestou-se em Vayavaharika, a existência condicional, que foi usada como Vahana para descer na Mãe Universal e fazê-la dilatar-se, encher-se. Fim do trecho. E no Zohar está escrito o seguinte, segue o trecho. A unidade infinita, sem forma e sem símile,
Depois que foi criada a forma do homem celeste, dela se utilizou. A luz desconhecida, trevas, usou a forma celeste, Adão Oyalá, como um carro, Merkabah, para descer e desejou ser chamada pelo nome dessa forma, que é o nome sagrado de Jeová. Observação número 17. Referente à luz desconhecida, Rabi Simeon diz o seguinte: ó, companheiros, companheiros, o homem, como emanação, era ao mesmo tempo o homem e mulher, tanto pelo lado do pai como pelo lado da mãe. E este é o sentido das palavras. E Elohim disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. E este é o homem dual, registrado nas páginas 13 e 15 do Al-Suji as-Den Zohar. Assim, no Gênesis, a luz representava o raio andrógeno ou o homem celeste. Fim da observação número 17. Continuação da narrativa. E ainda segue mais um trecho. No princípio, havia a vontade do rei, anterior a qualquer outra existência. Ela, a vontade, esboçou as forças de todas as coisas que haviam estado ocultas, mas que agora apareciam. E como um segredo escondido saiu da cabeça de Ein Sof, uma centelha nebulosa de matéria sem contornos nem forma. A vida é atraída de baixo e a fonte se renova em cima. O mar está sempre cheio, se estende suas águas por toda a parte. Fim do trecho, continuação da narrativa. A divindade é assim comparada a um mar sem praias, a água que é a fonte da vida. Observação número 18, registrado no Zohar, capítulo 3, página 290. Continuação da narrativa. O sétimo palácio, a fonte da vida, é o primeiro na ordem a contar de cima. Observação número 19, registrado no Zohar, capítulo 2, página 261. Continuação da narrativa. Daí, o primeiro cabalístico que vemos, enunciado pela boca do cabalista Salomão, quando diz nos Provérbios o seguinte: a sabedoria edificou sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Observação número 20, registrado no capítulo 9, versículo número 1. Continuação da narrativa. De onde teria provindo toda esta identidade de pensamento, se não houvesse uma revelação primordial e universal? Os pontos até aqui assinalados representam muito pouca coisa em comparação com o que se verá na continuação desta obra. Não passam de algumas palhas retiradas de uma grande meda. Se nos reportarmos à mais obscura de todas as cosmogonias, a chinesa, lá encontramos também a mesma ideia. Tsi Tsai, o existente por si mesmo, são as trevas desconhecidas, a raiz do Uliang-sheu, a idade ilimitada, Amitabha e Tien, o céu, vem depois. O grande extremo de Confúcio sugere a mesma ideia, apesar de suas inconsistências. Estas últimas são motivo de grande divertimento para os missionários, que zombam de todas as religiões pagãs, ao mesmo tempo
que menosprezam e detestam as crenças de seus irmãos cristãos que pertencem a outros ritos, muito embora todos aceitem, ao pé da letra, o mesmo Gênese. Se considerarmos a cosmogonia caldeia, nela vemos Anu, a divindade oculta, ou Uno, cujo nome, além do mais, indica sua origem sânscrita, pois Anu quer dizer átomo em sânscrito, e Ani Yansam Manan Yansam, o menor dos menores, é um nome de Parabrahman na filosofia vedantina, em que se descreve Parabrahman como menor que o mais diminuto dos átomos, e maior que a maior das esferas ou universos. Anagranias e Mahatorvat. Nos primeiros versículos do Gênese acadiano, tal como foi descoberto nos textos cuneiformes sobre os ladrilhos babilônicos ou lecteres coctilis, e segundo foi traduzido por George Smith, vemos a Anu, a divindade passiva ou Ein Sof, Bel, o Criador, o Espírito de Deus ou Séfira, movendo-se na face das águas, e portanto a própria água, e a Rié, a alma universal, ou a sabedoria dos três reunidos. Eis como estão expressos os 8 primeiros versículos. Versículo número 1. Quando em cima ainda não existiam os céus. Versículo número 2. Embaixo na terra nenhuma planta havia crescido. Versículo número 3. O abismo não havia transposto seus limites. Versículo número 4. O caos, ou a água, Tiamat, o mar, era a mãe produtora de todos eles. São o Adit e o Séfira cósmicos. Versículo número 5. As águas foram, no princípio, ordenadas, mas, versículo número 6, nenhuma árvore havia crescido, nenhuma flor havia desabrochado. Versículo número 7. Quando nenhum dos deuses havia surgido. Versículo número 8. Nenhuma planta crescia, e não existia a ordem. Fim dos versículos. Observação número 21. Relato caldeu de Gênese, registrado nas páginas 62 e 63. Continuação da narrativa. Era a fase caótica ou antegenésica, o duplo cisne e o cisne negro, que se torna branco quando é criada a luz. Observação número 22. Os 7 cisnes, que se acredita desceram do céu no lago Manzarovará, representam na imaginação popular os 7 rishis da Ursa Maior, que tomam aquela forma para visitar os sítios em que foram escritos os Vedas. Fim da observação número 22, continuação da narrativa. O símbolo escolhido para o majestoso ideal do princípio universal parecerá talvez pouco adequado para corresponder ao seu caráter sagrado. Um ganso, ou mesmo um cisne, poderá sem dúvida ser considerado como não estando à altura de representar a grandeza do espírito. Não obstante, deve ter alguma significação profunda e oculta, pois não só a figura em todas as cosmogonias e religiões do mundo, mas foi também escolhido pelos cristãos da Idade Média, os cruzados,
como veículo do Espírito Santo, que, segundo a crença, conduzia o exército à Palestina para libertar o túmulo do Salvador das mãos dos sarracenos. Se devemos acreditar no que diz o professor Draper em o seu livro O Desenvolvimento Intelectual na Europa, os cruzados que Pedro, o eremita, comandava eram precedidos à frente do exército pelo Espírito Santo sob a forma de um ganso em companhia de uma cabra. Seb, o deus egípcio do tempo, traz um ganso sobre a cabeça. Júpiter toma a forma de um cisne, como também o faz Brahma. E a raiz de tudo isso é aquele mistério dos mistérios, o ovo do mundo. A mister conhecer a razão de um símbolo antes de o malsinar. O duplo elemento de ar e água é o do íbis, do cisne, do ganso e do pelicano, e do crocodilo e da rã, o da flor do lótus e do nenufar, etc. Daí a eleição de símbolos aparentemente os mais impróprios pelos místicos de todos os tempos, antigos e modernos. Pan, o grande deus da natureza, era geralmente representado em companhia de aves aquáticas, especialmente de gansos, e o mesmo sucedia com outros deuses. Se mais tarde, com a gradual degenerescência da religião, os deuses a quem se consagravam os gansos foram transformados em divindades priápicas. Não é isso razão para que as aves aquáticas fossem dedicadas a Pan e outros deuses fálicos, como pretenderam sustentar alguns espíritos mordazes, inclusive da antiguidade. Observação número 23. Veja-se em Petrônio Satyaricon, no capítulo 136. Continuação da narrativa. Significando tão somente que o poder abstrato e divino da natureza procriadora se havia antropomorfizado grosseiramente. Nem tampouco representa o cisne de Leda, atos priápicos com os quais ela se regozijava, como castamente o inculca o senhor Argrave Jennings, pois esse mito não é nem outra versão da mesma ideia filosófica de cosmogonia. Vemos com frequência os cisnes associados a Apolo, por serem os emblemas da água e do fogo, e também da luz do sol, antes da separação dos elementos. Os simbologistas modernos teriam muito a ganhar se atentassem para algumas observações feitas por uma escritora bastante conhecida, a senhorita Lydia Maria Shield, que diz o seguinte, segue o trecho. Há no Indostão um emblema a que se rende culto, desde os tempos imemoriais, como o tipo da criação ou origem da vida. Shiva, ou o Mahadeva, não somente é o reprodutor das formas humanas, mas também o princípio frutificador, o poder gerador que penetra o universo. O emblema maternal é igualmente um distintivo religioso. Foi esse respeito à produção da vida que introduziu no culto de Osíris os emblemas sexuais. Será de estranhar que considerassem com reverência o grande mistério do nascimento humano? Seriam eles impuros porque assim pensavam? Ou nós é que o somos por pensar de maneira diferente? Mas nenhum homem inteligente e puro poderia julgá-los daquele modo.
Temos caminhado muito e por sendas bastante impuras, desde o tempo em que aqueles antigos anacoretas falaram pela primeira vez de Deus e da alma nas profundidades solenes de seus primitivos santuários. Não devemos sorrir de seu modo de buscar a causa infinita e incompreensível através de todos os mistérios da natureza, pois assim fazendo, estaremos projetando a sombra de nossa própria grosseiria sobre a sua simplicidade patriarcal. Fim do trecho de Lídia. Observação número 24. Registrado no livro Progressos e Ideias Religiosas, capítulo 1, páginas 17 e seguintes. Fim da quinta sessão.